E aí, meus irmãos, será que Deus se envolve com política ou Deus não quer saber disso, não se mete nessas questões e que o cristão também não tem que se meter com nada de política, não tem que falar nada? Como que é esse negócio? O que a Bíblia vem a dizer a nós sobre as questões políticas? Será que Deus se mete, não se mete? Se Deus se mete, o que pode acontecer com autoridades políticas? Queridos, esse é o canal Bíblia no Foco. Se você não é inscrito, já aproveita, se inscreve aqui. Toda semana estamos publicando um vídeo e o assunto nosso aqui é sempre focado na Bíblia. E hoje nós vamos mostrar dentro da Bíblia como foi registrado na história essa relação de Deus com autoridades políticas. E aí vamos saber se de fato Deus se envolve ou não se envolve com política. Tá certo? Bom, nós estamos vivendo hoje uma realidade na política brasileira que está pegando fogo, né? É político sendo condenado de forma ilegal, é o outro sendo sancionado, é outro sendo punido por sanções internacionais, ameaças de novas sanções, ameaças de até prisão. Enfim, é muita coisa ruim sendo esperado para acontecer no Brasil. Taxação, pessoas perdendo o emprego e os políticos aí brigando, degladiando entre si, um atacando o outro. Temos pessoas aplaudindo morte de pessoas, que foram assassinadas, outras publicamente declarando o seu ódio e envolvimento na tentativa de morte de idosas. Olha, é muita coisa acontecendo no Brasil e a política está dividindo opiniões e as autoridades políticas têm sido o alvo, o alvo de muita coisa, de sanções, e tem sido hoje praticamente o alvo da visão de todo mundo. Tá todo mundo acompanhando como que vai terminar isso tudo. Aí eu pergunto para você, como que vai terminar esta política brasileira? O que vai acontecer? O governo sendo desaprovado, a população revoltada, muitos manifestos, protestos nas ruas, não só no Brasil, como também em Londres e outras partes do mundo acontecendo manifestações, e as pessoas descontentes com autoridades políticas. E aí a pergunta, o que Deus tem a ver com isso? Será que Deus interfere? Sim, Deus interfere na política, e eu vou mostrar para você dentro da Bíblia alguns exemplos onde você tem Deus interferindo na política. Bom, vamos começar aqui com o rei Davi. Sabe-se que Israel foi governado por juízes por mais de 300 anos. E depois desse período dos juízes, o povo fez um manifesto querendo que eles tivessem um rei. Queriam eleger um rei. As nações tinham um rei, eles também queriam ter um rei. E aí houve aquela pressão para cima de Samuel, que era o juiz da época, também um profeta, um sacerdote. E o que ele fez? Ele, falando com Deus a respeito do assunto, Deus disse para ele, bom, eles querem um rei, então dá um rei para eles. E aí foi dito que eles poderiam fazer essa eleição e escolheram Saul como rei de Israel. E Saul tinha um perfil de rei, a gente conhece a história, porém o governo de Saul foi reprovado, fez o que não era bom, desobedeceu a Deus e começou a deslizar nas suas funções. Resultado, o profeta Samuel chegou para ele e falou, olha, o seu reino foi rasgado, Deus te rejeitou como rei porque você não fez o que era certo. E o anúncio, Deus escolheu para si um rei para governar Israel. E aí, Deus fez a escolha de Davi, tão jovem. O profeta Samuel esteve lá e Deus falou para ele, olha, Davi é o rei segundo o meu coração. Então Samuel ungiu Davi como rei. Claro que Davi não assumiu o trono imediatamente. Levou anos, Foram anos de perseguição, Saul tentando matar Davi várias vezes, perseguindo Davi para que ele não viesse a assumir. E no final do processo, Saul acabou sendo morto, morreu,
e Davi assumiu o lugar de Saul, sendo o rei escolhido por Deus. E naquele período, o Israel prosperou, Davi foi um grande rei, e o seu fim foi de morte natural, ficou muito velho e acabou morrendo, e assim o seu filho Salomão sucedeu Davi no seu trono. E toda vez que ia, de alguma forma, entrar algum governante, a Bíblia faz questão de fazer o comentário: Deus havia escolhido, ou Deus havia rejeitado. Deus escolheu, Deus rejeitou. Então, gente, nós temos exemplos bíblicos, começando por esse, que Deus interferiu sim na escolha ou de um rei, que era um governante da época. Davi, Salomão, o próprio rei Asa também, né? O rei Uzias, também um rei que foi muito bom no seu reino. Diz a Bíblia que quando o rei Uzias ele decidiu buscar o Senhor, ou conhecer o Senhor, Deus o fez prosperar. E infelizmente, no final da sua carreira, né, ele acabou ficando soberbo, ele ficou muito orgulhoso, e daí a sua queda se deu. A Bíblia diz que Uzias ficou leproso e morreu leproso, perdeu o seu reinado. Então está claro que se um governante ele começar a agir com injustiça, começar a passar dos limites, começar a ficar com soberba, orgulho e atrapalhar ou prejudicar a vida das pessoas, sim, Deus entra com juízo e esta pessoa vai sofrer a consequência. O rei Uzias morreu leproso. Era um homem que tinha o maior exército da época, tinha um poder bélico muito grande, tinha um exército gigante e era um reino fortíssimo, próspero. Mas ele desobedeceu, fez o que não era reto, começou a se orgulhar, ficou soberbo, e a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Ele foi destruído. Se eu não estiver enganado, gente, a passagem está segundo aos Crônicas, né? Capítulo 26, segundo o primeiro, salvo engano. Você vê a história do rei Uzias, que ele foi destruído por causa do seu orgulho e soberba. Perdeu o reino, perdeu. Um outro camarada também, que era rei, né, o Nabucodonosor, ficou orgulhoso. Ele olhou para as suas construções e falou: olha, isso tudo foi feito pelo meu próprio poder. Eu sou o cara, eu que fiz isso aqui, né? E aí a Bíblia diz que ele simplesmente foi punido por Deus. Ficou 7 anos igual um animal, cresceu unhas, cresceu pelos no corpo dele, uma coisa horrível, parecia um lobisomem, e foi morar lá no meio do mato, igual um bicho. Ficou 7 anos nessa condição, depois, por misericórdia, voltou de novo ao convívio social. Mas ele foi punido por causa disso, pela sua soberba, e era um regente, era um rei, Nabucodonosor. Esse é um exemplo também. Quer outro exemplo? Salvo engano, acho que Isaías 36, 37, o rei Senaqueribe, o exército dele estava dominando a população, os países vizinhos da época, e destruía um povo, destruía outro povo, chegaram até Israel com a mesma soberba, dizendo: olha, nós vamos destruir vocês e o Deus de vocês não vai conseguir livrar vocês da nossa mão. Olha, os demais povos também clamaram aos deuses deles e não deu certo, nós vencemos todos eles, e resultado final, vocês vão perder também, vamos destruir vocês, e o Deus de vocês não vai poder nos livrar vocês da nossa mão. Resultado final, o profeta foi avisado por Deus, nenhuma flecha ia cair no território de Israel. Bom, ele afrontou o Deus dos céus. Resumindo a história para vocês, Deus deu uma ordem para um anjo, um anjo, desceu na terra e em um dia só matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. Senaqueribe era o rei. Um anjo matou 185 mil soldados e depois o próprio rei foi morto pelas mãos dos seus próprios filhos. Morreu também o rei Senaqueribe, totalmente destruído. O exército e o próprio rei. Juízo de Deus contra reis ímpios. O que mais temos? O rei Herodes. Lembra do rei Herodes? Que deu um discurso bonito, a sua roupa brilhava, e alguém disse: olha, esse homem fala igual a um Deus. E aí ele tomou para si essa glória, como se pudesse pegar aquilo que é de Deus para ele, né? Se orgulhou e houve uma doença. A Bíblia diz que um anjo o atingiu e uma doença no seu estômago. E ele morreu comido de bicho. Uma doença que teve e morreu dessa doença. Foi julgado, punido por causa do seu pecado. Gente, eu poderia citar aqui outros exemplos, né?
de pessoas que foram punidas por causa do seu pecado, e Deus assim fez, mas esses são os exemplos mais comuns e conhecidos que nós temos. Deus sim, ele julga, ele se mete na política, porque ele é o Senhor do universo, gente. Ele é o rei de toda a terra, quem manda isso aqui é ele. Ele governa o mundo, ele é o Senhor dos céus e da terra, ele é o Senhor dos exércitos. Ele criou todas as coisas, quem manda no universo é Deus. Quem que é o ser humano? E Deus, a base do trono de Deus é justiça. Justiça é a base do trono de Deus. Então não tem esse negócio de que Deus vai fazer vista grossa. Homens maus vão ser sim punidos pelos seus pecados. Deus sim pune governantes se eles forem maus. A Bíblia diz que quando o ímpio governa, o justo sofre. A consequência, Deus não vai deixar isso impune. Os nossos governantes vão ser punidos sim. Deus vai fazer justiça nesse Brasil, sempre fez. Os homens maus vão ser julgados sim, gente. Sim, pode ter morte de pessoas, eu acabei de falar para vocês. Sim, Deus pode matar uma autoridade política? Deus pode matar qualquer pessoa que seja? Sim, pode. Deus pode fazer com que uma pessoa morra de uma doença? Pode. Nós temos vários exemplos. Sim. Basta a pessoa sair fora da linha, porque quem manda é Deus. Se um juiz, se um rei, um presidente, um governador, um ministro, que seja, começar a agir com injustiça, Deus vai fazer justiça, gente. Ele interfere. Sim, ele quer o bem das pessoas, ele quer que a nação tenha paz. Quando esses homens vêm inflamados pelo mal para causar desordem, Deus vai entrar com justiça. Ou será que ele está quietinho no céu de braço cruzado, vendo tudo e nada vai fazer? Não, 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 não. Ele está de olho sim na nossa terra, está de olho nessa terra, no Brasil, em qualquer país deste mundo. Deus está de olho. Nós não desejamos a morte de ninguém. Eu não quero que ninguém morra, que ninguém sofra danos. Eu, como cristão, não posso desejar isso. E você também não pode. Gente, eu não sou a favor de morte, eu não sou a favor de violência. Não, nós somos a favor da paz. Só que a Bíblia mostra que tem gente que, por causa do seu pecado, sofre a punição da morte. Infelizmente. Sofre a punição da morte. Então Deus sim, ele interfere na política, ele se interessa sim, né, pela política. Tem homens que é colocado por ele para governar, tem gente que é retirado por ele do governo. Deus tem os seus caminhos. Basta você ler a Bíblia, ler com cuidado ali as passagens dos livros e você vai ver Deus sempre participando na política. Tem outra passagem que é Jeremias 29, mostrando que Deus ele trata a população, né, não só no âmbito espiritual, mas também na questão social, questões políticas. Então Deus ele trata em todos esses ambientes. Tá? É igual a questão da igreja. Não é só espiritualidade, tem a parte social, onde a igreja tem que ajudar as pessoas, né, no trabalho social, cuidados com viúvas, cuidado com pessoas, enfim, não é só a questão espiritual. E a questão política também está inserida nesse contexto. Portanto, Deus, ele está de olho e ele vai sim participar sempre e vai fazer justiça. Então, gente, você que é um cristão que está me ouvindo, você que não é cristão, mas é católico, enfim, faça sua oração a Deus, não pedindo a morte de ninguém, não aplauda a morte de ninguém, mas vamos falar com Deus para que ele faça justiça em nosso país, que os maus, a gente sabe que tem pessoas más, sejam punidos por conta dos seus pecados, que os bons possam estar reinando, possam estar governando e a nossa nação venha ter paz pelos próximos anos. Amém? Comente aqui, coloca a sua opinião aqui embaixo, o que você acha disso tudo que falamos. Deus interfere, não interfere na política? Qual que é a sua opinião? O que pode acontecer no Brasil nos próximos meses? Comenta aqui. Se não é ainda inscrito, se inscreve, curte o vídeo, compartilha. É muito importante para que o nosso canal possa alcançar mais pessoas. Fico por aqui. Graça e paz. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus.